O programa Elano Beckman Entrevista vai conversar hoje sobre o tema autoconhecimento. Nós vamos entrevistar aqui a consultora empresarial, terapeuta de família e casais e também coach, a Cíntia Uff, que é a proprietária da Mix People, Inteligência em Gestão de Pessoas, uma empresa que trabalha na área de gestão, de consultoria e que tem ministrado este curso Conhecendo a Você. Essa temática do autoconhecimento é uma temática que é recentemente nova, talvez, ou recentemente está sendo explorada, né, por pessoas que trabalham na área da gestão, na área de empresas, né, e é uma ferramenta, sem dúvida, muito importante. Um prazer te receber no nosso programa. Obrigado por nos receber aqui na sua casa. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Bom, autoconhecimento. Eu vi você citando, de certa forma, que as pessoas têm talvez deixado em segundo plano a questão do autoconhecimento. Eu acho que é isso mesmo, porque dificilmente as pessoas param hoje em dia para se autoconhecer, para pensar, mas como eu sou, como eu estou agindo, né? Essa parte mais reflexiva, o próprio mundo contemporâneo não nos facilita muito essa parte de se autoconhecer, não é? Então, Elano, a gente vive numa correria, né? Não temos tempo para nada, entramos facilmente no piloto automático e aí a gente muitas vezes não questiona coisas que são importantes, do tipo, quem sou eu? O que é importante para mim? O que eu gosto de fazer? Qual é o meu verdadeiro dom, as minhas habilidades, meu potencial? Não questionamos, não paramos para avaliar e muitas vezes não nos focamos nessa questão de nos conhecer melhor, para nos relacionar melhor no trabalho, na família, enfim, e buscar qualidade de vida. Né? Tem muito da questão da psicologia aí nesse processo todo, né? Como é que a pessoa pode começar essa jornada do autoconhecimento, né, mesmo ainda sem ter uma ajuda profissional? Olha, hoje em dia existem ferramentas de avaliação de perfil comportamental. Eu utilizo uma que eu particularmente assim, gosto muito, que é a JP, Joy People Profile Management Tool. É uma ferramenta que ela traz dados fidedignos e científicos do participante, ou seja, da pessoa interessada, né? Então, em 15 minutos a gente consegue levantar o perfil dessa pessoa. Sim. Os pontos fortes que ela tem, habilidades, o dom natural, e suas limitações, porque muitas vezes também a gente não sabe as nossas limitações, não tem clareza estruturada daquela informação. Então, com esse tipo de ferramenta, a gente consegue atalhar caminhos. Muitas vezes, num processo terapêutico, você acaba ficando 5 anos, que ótimo, bom as pessoas fazerem uma terapia, mas muitas vezes as pessoas não investem esse tempo, elas querem respostas mais rápidas. Então essa ferramenta, ela começa a nos dar informação para a gente poder trabalhar e melhorar. Muitas vezes também a pessoa nem sabe o que ela é boa, ela já não utilizou aquele potencial e aquele potencial já enferrujou. Com essa ferramenta a gente consegue fazer um resgate também do que a pessoa é boa e trabalhar suas limitações. Esse questionário que é essa ferramenta que pode ser usada para isso. Identificar principalmente aí perfis comportamentais. O que hoje já se tem mapeado assim? Você poderia exemplificar para a gente quais os perfis mais comuns hoje que a gente tem no mercado de trabalho, por exemplo? Olha, nós temos aí, na verdade são uma gama de perfis, né? Eu não gosto muito de falar em números. Certo. Tá? Mas os principais, os que mais aparecem aí no ramo corporativo são 4 a 5 perfis. São os mais procurados. Né? Aquela pessoa com característica determinada, com uma certa racionalidade, pragmática, focada, que sabe delegar e por aí vai.
Agora vamos supor, para gerir equipes, daqui a pouco um perfil mais comunicativo, que tem um poder de empatia, que sabe se colocar no lugar daquela pessoa. E ainda tem perfis também mais relacionados à parte emocional, outros mais racionais ou da razão, né? Exatamente. Para a gestão, por exemplo, há uma procura maior para perfis que são mais racionais, mais da razão do que da emoção, é isso? Funciona melhor um perfil em detrimento do outro? Na verdade, é complicado a gente falar assim, não, o perfil racional funciona melhor, o perfil emocional funciona melhor. Porque é uma gama, são variáveis. Sim. Dentro dessa racionalidade tem intensidade da racionalidade. Uma racionalidade tão alta, ela pode ser preocupante para uma empresa. Sim, sim. Assim como uma emocionalidade muito alta, a pessoa tem um nível emocional muito alto, também pode ser preocupante. O ideal é o equilíbrio dessas variáveis. Certo? Certo. E isso se identifica através dessa ferramenta que você já citou aqui, esse questionário, que é aplicado tanto para o gestor quanto para o funcionário daquela determinada empresa, daquele determinado grupo, né? Exatamente. Por exemplo, essa ferramenta você pode utilizar, o gestor pode utilizar na equipe dele para obter conhecimento do seu liderado, com quem ele trabalha. Que estratégias ele tem que usar para fazer com que aquela pessoa se motive mais? Como é que aquela pessoa responde mais ao trabalho? Será que ela está no lugar certo? Fazendo a coisa certa? Então, no momento que o gestor ele tem essa ferramenta, ele consegue conhecer aquele funcionário e verificar onde ele rende mais para a empresa. Então, sem dúvida, é uma economia de dinheiro para a empresa. A empresa ela ganha com isso. Né? E também ela retém aquele talento, porque o funcionário bem alocado e feliz, ele fica na empresa. Então a empresa também tem uma produtividade em relação a isso. Então serve para isso. Serve também para promover alguém. Será que aquela pessoa tem perfil gerencial? Eu abri uma vaga gerencial na minha empresa, eu quero fazer um recrutamento interno. Será que aquele cidadão ali que eu gostaria, porque eu me dou bem com ele, eu gosto dele, mas será que ele tem perfil? Ou será que eu simpatizo, eu como gestora, acabo... Só por merecimento vou acabar... acabo simpatizando, não, eu vou promover ele porque eu gosto dele, gosto da família dele, enfim. Né? Então também seria uma forma profissional de você verificar se essa pessoa ela tem habilidade de liderança, se ela tem condições de assumir uma equipe. Outra função dessa ferramenta, processos seletivos. Hoje em dia, num processo de entrevista, é muito difícil, em 30 minutos, você levantar informações importantes do candidato. Sim. Então, muitas vezes você busca, numa função, uma pessoa extremamente detalhista. Você precisa dessa competência. Detalhista, analítica, racional e que seja muito cautelosa e organizada. Você precisa reunir esse rol de competências. Numa entrevista com 30 minutos, você não consegue fazer isso com um candidato. E nem mesmo pelo currículo dele. Então, essa ferramenta ela vai auxiliar o RH de uma empresa a escolher de uma forma mais profissional e mais assertiva, né? Ainda tem muitas empresas que não lançaram mão dessa ferramenta e fazem o processo seletivo de uma maneira mais tradicional, né? E talvez ali não conseguem pegar e definir tanto os perfis, né, que são específicos, embora tenha um trabalho todo com a área, com a psicóloga do RH, né, vamos por aí. E aí você tem um mix, uma mistura num grupo, né? E que talvez seja algo meio complexo para o gestor administrar esse grupo, também sem conhecer o perfil especificamente de cada um dos seus integrantes do grupo. Como é que ele faz para lidar com isso? Uma pergunta inicial, é importante ter essa variedade nos perfis dentro do grupo, um grupo heterogêneo, ou é mais importante ter um grupo homogêneo?
E como é que ele faz para lidar, então, com um grupo heterogêneo, que talvez seria mais complexo, né? Para trabalhar com cada perfil e poder se sair bem e fazer uma boa gestão? As equipes, sempre se sugere que uma empresa possua equipes heterogêneas. Porque as equipes homogêneas, a inovação vai ficar complicada, né? No momento que você tem perfis muito parecidos, como é que você vai agregar valor? Como é que um vai somar no outro? As pessoas, elas têm a mesma habilidade, então tu não consegue explorar uma equipe e potencializar com uma equipe muito homogênea. Sem falar que, naturalmente, essas pessoas começam a entrar numa competição, porque são muito parecidas. Então, facilmente também acontece isso. Então, a gente sempre procura mesclar os perfis. Vamos supor que se a gente pega uma equipe toda racional, a equipe fica pesada, ela fica árida. Né? É interessante perfis emocionais que dão leveza. Os perfis emocionais, eles são cooperativos, eles são amistosos, eles são carismáticos. Então, eles vão dando leveza ao trabalho do dia a dia, né? E quebram aquela forma mais árida e competentíssima do racional, do pragmático, né? Desse analítico que a gente está falando, desse estratégico, né? E para o gestor trabalhar uma equipe heterogênea, assim, vamos dizer assim, você tem hoje esta ferramenta que você usa, que seria um instrumento, né? E a partir da ferramenta, existe algum tipo de capacitação para o gestor saber trabalhar com um perfil mais emocional, mais racional, mais analítico? Existe. Como é que... Existe. Ele faz um curso para ser analista da ferramenta. Ou seja, ele vai se capacitar para dominar esses perfis. Saber fazer as leituras estratégicas de cada perfil. Porque isso são N variáveis que aparecem, né? Um exemplo, ou a pessoa é emocional, ou ela pode ser racional. Ou a pessoa ela é intuitiva, ou ela é concreta. Ou ela é estruturada, ou ela é livre. E por aí vai. Então, a pessoa, ela aprende a trabalhar com essas variáveis. Para cada perfil desse, então, o gestor precisa de uma habilidade aí, e diga-se de passagem, uma grande habilidade, né, para saber como tratar com cada um dos perfis, né, como chamar a atenção, como motivar, como fazer com que a pessoa dê o rendimento que ela precise dar, né? Precisa ter uma habilidade bem grande aí, né? Na verdade, o gestor ele não precisa ter tanta habilidade, mas ele precisa dominar esse instrumento. No momento que tu conhece o perfil que aquela pessoa ocupa, ele consegue usar a estratégia correta. Um exemplo, vamos pegar o administrador estratégico, que é um perfil, tá? O administrador estratégico, ele tem uma forma de se motivar, diferente do que o diretor CEO, que é um outro perfil. Então são perfis diferentes. E um se motiva por um aspecto e o outro se motiva por outro aspecto. Então muitas vezes o gestor faz isso aqui, né? E aí dá errado. Então, no momento que você tem um instrumento para você gerir a sua equipe, fica muito mais fácil. Porque você tem um balizador, você não precisa inventar a roda, ficar tentando saber, descobrir da pessoa. Você sabe o perfil dela, você sabe o que move ela, qual é a estratégia adequada para lidar com ela. E a efetividade, a eficiência desse instrumento, assim, o percentual dele é alto. É alto, não tem erro. Olha, bateu ali, você faz o questionário, ele é todo um cálculo matemático, acredito eu, né? E que vai bater certinho com quem a pessoa é, e se você usar aquela estratégia X, você vai atingir aquilo que você precisa com aquele tipo de perfil. Perfeito, é isso aí. Bom, o autoconhecimento aqui, uma das questões relacionadas também à felicidade no trabalho. A pessoa está feliz fazendo aquilo que está fazendo, né? A falta de felicidade no trabalho, ela pode estar associada ao fato de a pessoa não se conhecer, não se se conhecer? Pode.
E normalmente isso acontece. Eu recebo muitos casos de coaches, digamos, pessoas que me procuram para fazer coaching, que não estão felizes no trabalho. A gente só consegue ser feliz no trabalho se nós temos 80% das nossas aptidões ligadas ao que a gente faz. Ou seja, se o que eu faço combina com o meu cargo. As minhas habilidades têm a ver com o cargo que eu ocupo na empresa. Então, 80% tem que estar fechando para eu conseguir ser feliz no trabalho. Porque senão eu vou entrar em conflito, eu vou eu não vou estar legal, eu vou estar naquela atividade me contorcendo. É a mesma coisa eu tentar escrever com a mão esquerda. Mas espera aí, eu sou direita, né? Eu sou destra e eu forço a barra para escrever com a esquerda. É o mesmo processo. Então eu vou estar sempre me forçando a fazer algo que não tem muito a ver comigo, com as minhas habilidades, com as minhas aptidões naturais. Nós estamos conversando aqui no programa Elano Beckmann Entrevista com Cíntia Uff, ela que é consultora empresarial, também é terapeuta de família e casal e coach, e a proprietária da empresa Mix People, Inteligência em Gestão de Pessoas, e que tem ministrado aí por todo o estado o curso Conhecendo a Você, um curso sobre autoconhecimento. Estamos tratando sobre esse tema aqui, ligado à área da gestão, ligado à área do autoconhecimento, e falarmos também de um questionário, de uma ferramenta que é utilizada para se conhecer os perfis. A pessoa que quer conhecer o seu perfil profissional, independente de a empresa apresentar essa condição, essa ferramenta para ela se conhecer, ela pode também acessar esse questionário de alguma maneira. A empresa que você tem, ela facilita isso para qualquer pessoa? Como é que funciona? Claro. Hoje, todo esse programa é plataforma web. Então, a pessoa ela recebe uma senha, ela entra pelo site da empresa, faz o seu login e faz o questionário. E o perfil está pronto praticamente, né? E ela já até, de certa forma, tem ali elementos que possam indicar um caminho profissional para ela mais adequado ao perfil. Exatamente. A própria ferramenta, ela dá sugestões de desenvolvimento. Agora, a gente sempre prefere, assim, para o trabalho ficar um trabalho qualificado, a gente fornecer essa devolutiva. Receber essa pessoa pessoalmente, conversar, explicar os potenciais, explicar as suas limitações. E se ela quiser fazer um plano de ação, fazer um plano de desenvolvimento em cima do objetivo que ela quer alcançar. Bom, esse questionário é um primeiro passo para o autoconhecimento, né? O que se vem depois disso? O que se oferece depois do questionário? Eu sei o meu perfil, eu sou racional, eu sou pragmático, eu sou emotivo, emocional, sei lá, né? O que eu posso fazer mais para me conhecer melhor? Na verdade, tudo em cima de objetivo. Aonde a pessoa está e aonde ela quer chegar. Então, a gente parte desse pressuposto, né? Como você é e o que você quer para a sua vida. Qual é o teu projeto de vida? E em cima disso, então, se desenvolve um plano. Mas um plano que ele tem que fazer sentido para a pessoa. Sim. A pessoa ela tem que estar engajada naquilo, porque aquilo vai mudar a vida dela de certa forma. Mudar em todos os sentidos, ela vai ter que sair da zona de conforto. Fazer coaching não é uma coisa fácil de fazer, porque a pessoa tem que estar disposta a entrar em alguns acordos com ela mesma, não com o coach. O coach é um profissional que está ali para ajudar a pessoa a chegar no objetivo desejado, na meta que ela almejou, enfim, né? Mas ela vai ter que se desacomodar, quebrar alguns paradigmas, rever algumas crenças limitantes que todos nós temos, isso é do ser humano. Então, identificar aonde que ela está empacando, aonde que ela está derrapando na vida dela. E o que ela quer mudar? Ela está insatisfeita com o quê?
porque na verdade nós temos vários pilares na nossa vida, né? Nós temos o pilar da família, o pilar social, o pilar profissional, o espiritual. O que não está legal na vida dela? Muitas vezes eu recebo pessoas lá no escritório, olha, minha família está super bem, eu gosto muito do meu convívio, mas eu não sou feliz no trabalho. Ou o contrário, minha carreira está bombando, Cíntia, eu estou a mil, eu estou viajando, só que a minha família, a coisa tá, eu estou me perdendo, eu estou usando o meu trabalho como fuga para resolver um problema familiar que eu não estou conseguindo. Então, e uma coisa interfere na outra. Interfere na outra. A gente fala muito na questão sistêmica, o indivíduo integral. Né? Para você ser feliz, você tem que estar com os pilares da tua vida equilibrados. Né? Não foco muito num, foco muito no outro, foco muito no outro, porque aí realmente vai haver um desequilíbrio. E aí cabe uma máxima de você dar um passo para trás ou dar uma parada para reorganizar, tomar um fôlego, né, colocar esses pilares de pé de novo, e emparelhá-los e seguir em frente? Vale isso? Dar uma parada? Vale. Esse conselho deve. Parar deve. Um pouco. A parada é estratégica. Parar, analisar, pesar prós e contras, porque toda mudança tem ganhos e tem perdas. Então, você tem que estar disposto a abrir mão. Não tem como a gente avançar para um lado sem ter que abrir mão de alguma coisa. Né? Não tem como você ser casado sem abrir mão da vida de solteiro, de alguma coisa. Não tem como. Né? Então, a nossa vida é perdas e ganhos o tempo inteiro e você tem que ponderar tudo isso. Como é que você trabalha aí, para a gente finalizar, como é que você vê e aconselharia para aquele que está na gestão, e hoje o que se ouve falar muito é que está muito mais difícil de se tratar com o grupo, com as pessoas, né? Você tem que ter muito mais cuidado no que fala, na maneira de agir, parece que você quase que fica meio que engessado para fazer a gestão. Né? O que está acontecendo aí, o que dá para fazer para instrumentalizar melhor a gestão? Nesse quesito? Na verdade, eu vejo que os gestores eles precisam aprender a dar feedback para os seus liderados. Hoje a gente vem percebendo que a geração Y, que é o pessoal de 30 e poucos anos, eles são ávidos por feedback, eles precisam de retornos. E a geração X e baby boomers, até não queria nem entrar nisso, porque isso leva um pouco de um certo tempo teu aqui na entrevista, exato, né? Exato. Mas esses gestores, eles precisam aprender a dar feedback. E no feedback se construir uma comunicação, que tem uma técnica para isso, para você validar, criticar e validar novamente o teu liderado. Que nem é a avaliação de desempenho, não. Não. Isso é outra coisa. Não, isso é outra coisa. Isso é um feedback mais... claro que a avaliação de desempenho, ela pode estar associada a um feedback, sim. Feedback, sim, né? Porque no momento que eu vou fazer a avaliação de desempenho, eu estou dando um feedback daquelas competências que eu estou avaliando, certo? O feedback está inserido na avaliação. Está inserido. Mas o feedback que eu me refiro é aquele feedback diário. Diário, né? De acompanhamento, de chamar a pessoa, conversar, ajustar o processo. E esse pessoal mais novo, eles querem retorno. Eles não estão deixando para menos. Eles querem... O pessoal quer retorno. Eles não têm nível hierárquico. Então, facilmente uma geração Y, ela olha para o gestor, eu sou igual a você. E eu quero crescer aqui na empresa. E você precisa me ajudar. Só me diz o que eu tenho que fazer. E não é um perfil dessa geração que já é mais difícil de submeter a essa questão hierárquica? Por exemplo, respeitar ali o seu gestor, o seu chefe? Ela já tem mais dificuldade disso, né? Ou não? Ela tem mais dificuldade de lidar com a hierarquia, com certeza. E muitas vezes ela acaba avançando um pouquinho esse sinal. Das questões corporativas, da cultura da empresa. Muitas vezes aquela pessoa não olha para a cultura da empresa, já sai
avançando esse sinal, né? Muitas vezes complica realmente. E aí precisa ter muito jogo de cintura para... Especialmente você recomenda o feedback. Recomendo o feedback. Só dar um retorno e sempre estar municiando ali o colaborador daquilo que ele está vendo a respeito do trabalho e das possibilidades que também aquele funcionário tem. O gestor, o que é a liderança? É você desenvolver o teu liderado. A grosso modo, é isso, um líder. O líder, ele existe para desenvolver e fazer com que aquela pessoa renda no trabalho. Só que o que a gente vê muitas vezes por aí, por falta de estrutura da própria empresa, é que esse gestor, ele está concentrado 70% no operacional e 30% na liderança. E teria que ser o contrário. 30% no operacional e 70% dando feedback, acompanhando o liderado, desenvolvendo a sua equipe, vendo que tipo de treinamento essas pessoas podem fazer para melhorar o seu trabalho. Até porque o enquadramento dele talvez seja muito mais estratégico do que operacional, mas na prática acaba sendo muito mais operacional do que estratégico. Na prática, exatamente isso. E aí, muitas vezes, dar feedback se torna um fardo, porque eu tenho que largar as minhas atribuições operacionais aqui, eu tenho que largar os meus relatórios gerenciais, toda essa parte, né, operacional para atender o meu liderado e dar feedback. Muitas vezes isso se torna um fardo para esse gestor. Só que aí é uma visão um pouco equivocada e muitas vezes ele nem tem culpa, porque ele está numa estrutura que é isso que ele tem. Que coloca ele nessa roda viva. Nessa roda viva. Eu quero agradecer, Cíntia, você ter nos recebido aqui na sua casa, na casa da sua família, e para falar um pouquinho sobre esse tema do autoconhecimento tão importante, tão necessário, né? E que possa servir de incentivo, estímulo para as empresas e para os profissionais buscarem se autoconhecer, para trabalharem mais felizes, né? Para terem mais sucesso nas suas carreiras. Prazer, obrigado pela entrevista. Obrigada, Elano. Foi um prazer meu muito grande estar aqui. Tá bom. O programa Elano Beckman Entrevista volta com um novo assunto, um novo entrevistado, nesses canais que você tem nos assistido aqui. Até a próxima.